Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. Faremos a leitura dos versos 12 ao verso 16. A cura de um leproso. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez se divulgava mais, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero pensar um pouco com vocês hoje, meus irmãos, sobre o tema O Senhor das Causas Perdidas. Esse texto que acabamos de ler está registrado também por Mateus, no capítulo 8, e também por Marcos, capítulo 1. É Mateus que nos informa que esse episódio, a cura desse leproso, aconteceu imediatamente depois que Jesus desce do monte, onde ele ensinou, pregou o chamado Sermão do Monte. Ali ele demonstrou autoridade para ensinar. E ao descer do monte, ele demonstrou autoridade para curar. Porque Jesus ensina e faz. Ele tem poder para ensinar e ele tem poder para fazer. O que eu chamo a sua atenção é que a causa que está diante de Jesus é uma causa perdida. E eu gostaria hoje de tratar desta matéria com você, olhando 6 aspectos desse texto. 6 aspectos. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é o doente. Confira comigo, por favor, o versículo 12. Você pode ler comigo o verso 12, por favor, toda a igreja? Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar. É muito importante perceber uma coisa. Lucas, que era médico, ao descrever este doente e ao tratar do diagnóstico da doença, é o evangelista mais preciso, porque somente Lucas nos dá essa informação que está escrito: um homem coberto de lepra. Se ele está coberto de lepra, significa que esse homem tem o seu corpo devastado pela lepra, que esse homem está tomado pela lepra, que a doença já está no seu estágio mais avançado, que esse homem já é uma carcaça humana, que esse homem já é uma chaga aberta, mal cheirosa. Portanto, este homem está numa situação como que no corredor da morte. Ele está apodrecendo vivo. Não tem mais qualquer chance ou esperança de reverter esse diagnóstico. Eu não sei se vocês se lembram, acho que todos aqui já devem ter assistido o filme Ben-Hur, e se lembram daquela cena tão triste,
da mãe de Ben-Hur, a irmã de Ben-Hur, sendo jogada numa caverna, onde ficaram leprosas. E aquele é um cenário muito triste, porque este era o ponto. Uma vez que o indivíduo era diagnosticado com lepra, ele devia vestir-se de trapo, desgrenhar o cabelo, ser jogado numa caverna ou num leprosário. Ninguém mais são podia se aproximar. Se alguém tentasse se aproximar, ele tinha que gritar: imundo, imundo. Se ele tentasse romper esse cerco, ele podia ser apedrejado. Alguns usavam um sininho no pescoço, para que, porventura, se houvesse algum movimento fora do arraial da lepra, todos pudessem ficar atentos e avisados. E esse homem agora está tomado de lepra. A lepra, na Bíblia, é mais do que uma doença. Ela é um sinal, um símbolo da ira de Deus. Se não, vejamos, Miriam ficou leprosa por causa da sua rebelião. Geazi ficou leproso por causa da sua mentira. O rei Uzias ficou leproso por causa do seu orgulho. Deus impunha a lepra para mostrar o seu juízo àquelas pessoas. Mas a lepra, mais do que sinal da ira de Deus, a lepra representa também a gravidade do pecado. Há alguns paralelos entre a lepra e o pecado que vale a pena destacar. Eu gostaria de destacar apenas algumas delas. Primeiro, a lepra é mais profunda que a pele. Está lá em Levíticos 13:3. O pecado não é algo superficial. Irmãos amados, quanto mais você vive, mais você tem consciência de quão miserável pecador você é. O pecado está dentro de nós. O nosso pecado, o nosso coração é um laboratório que produz em larga escala aquilo que ofende a santidade de Deus. O pecado está dentro de nós, ele não está na estrutura social, ele não está lá na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, ele está dentro do seu coração. Eu hoje à tarde estava comentando com o pastor Ival, e eu escrevi uma pastoral, já quase vindo para cá, baseada em Romanos capítulo 7, desventurado o homem que sou. E o título que eu dei a esse artigo foi exatamente este: eu sou o meu maior problema. Porque o meu maior problema não está do lado de fora de mim, o meu maior problema está dentro de mim. Esse é o problema do pecado. Ele não é superficial, ele é profundo. Mas mais do que isso, a lepra, além de não ser superficial, ela separa. Essa é a marca da lepra. Uma pessoa leprosa, ela não pode conviver com outra pessoa sadia, tem que ser separada, tem que ser alienada, tem que ser jogada para a lateral da vida. E o pecado separa você de Deus, o pecado separa você da sua família, o pecado separa você das pessoas, o pecado separa você de você mesmo. O pecado aliena você. Ergue muros na sua vida. Constrói grades de reclusão na sua alma. Mas em terceiro lugar, a lepra tinha outra característica. Como é que uma pessoa descobria que ela estava leprosa? Via de regra. Não tinha todos os exames modernos de sangue que tem hoje. Via de regra, a pessoa descobria que ela estava leprosa quando ela lidava com a água quente e caía essa água ou na mão, ou no pé, ou em um parte do corpo e não sentia dor. Significa que a lepra insensibiliza. Não é assim o pecado? Você comete um pecado hoje, seu coração se desespera. Se você repeti-lo amanhã, já está um pouco melhor, mais amenizado. Se eu repete outra vez, daqui a pouco você não está sofrendo mais nada. Não é porque o pecado não é mais grave, é porque você está no estágio mais avançado da doença. Perdeu a sensibilidade. A consciência cauterizou. É como aquela rã que você coloca num balde de água fria, e ela está muito confortável. Aí você vai aquecendo o fogo, e ela vai se adaptando ao calor, e ela não se incomoda. Daqui a pouquinho ela é fritada ali dentro. Assim é o pecado. Assim é o pecado. Quarto lugar, a lepra deixa marcas. Meus irmãos, uma pessoa leprosa, dependendo do estágio da doença, vai perdendo as cartilagens, no nariz, nas orelhas, nos lábios, na ponta dos dedos. O corpo vai se deformando. Pois assim é o pecado. O pecado deforma. Deforma o caráter, deforma o nome,
deforma a vida, deforma o casamento, deforma a família, deforma os relacionamentos, deforma a alma. É assim o pecado, é assim o pecado. David Wilkerson, numa das suas obras, disse que ele trabalhava com pessoas de alto risco na área de drogas em Nova York. Algumas pessoas lá na época do LSD, que pessoas tinham assim coisas meio fantasiosas, de pessoas arrancar as unhas nas paredes ou enfiando os dedos nos olhos, arrancando os olhos, no seu desespero, por causa das drogas. Pois assim também é o pecado. Ele degenera, ele deforma, ele deixa marcas. Mas mais, como o pecado, a lepra é progressiva e contamina. Irmãos amados, pense comigo nisso. Alguém já comparou o pecado como o rio Amazonas? Se você vai na cabeceira do rio, onde nasce o rio, uma criança pode brincar, mas vem os afluentes, mais outro afluente, mais outro afluente. Daqui a pouquinho vai se avolumando, vira um mar, que nenhum nadador, por mais profissional, consegue sair de um lado e para o outro nadando. Assim é o pecado. Ele começa pequeno, parece inofensivo. Alguém já disse que parece um fio de linha que você arrebenta com muita facilidade. Daqui a pouquinho vira uma corda grossa, um cabo de aço, e você não consegue mais vencer. É o vício. É a dependência química, é a dependência do álcool, é a dependência do sexo, é a dependência da mentira, é a dependência da vaidade, é a dependência do pecado que vai enleando você como num cipoal. É como aquele camarada que domava as jiboias, e ele dominava a jiboia, brincava com a jiboia, ele enrolava a jiboia no corpo, a jiboia enrolava no corpo dele, e tal, e tal. Daqui a pouquinho, num espetáculo ao vivo, os ossos começaram a se instalar, e a plateia aplaudindo, pensando que aquilo fazia parte do espetáculo. Tantas vezes acostumado com aquilo. Não, ela estava destruindo aquela pessoa. Assim é o pecado. Um dia você brinca com ele é prazeroso, ele é deleitoso, e você se livra da primeira, você se safa da segunda, e você vai achando que não tem mais nenhum risco, nenhum perigo para a sua vida. Chega um momento que a destrói. Assim é a lepra. Mas a lepra, como pecado, deixa a pessoa impura. Impura. Você perde a comunhão com Deus. Há um cansaço. Há uma coisa muito importante, irmãos. As pessoas, o pastor Orival falou agora há pouco da questão da depressão, da angústia, do cansaço emocional. O cansaço físico, uma boa noite de sono você resolve. Mas esse cansaço emocional, você pode tirar férias, não resolve. Você pode fazer uma viagem para o lugar mais bonito do mundo, não resolve. Você pode ir para uma festa, não resolve. Você pode comprar uma roupa cara e botar e olhar no espelho, tudo bem, tá bonito, não resolve. Você pode ir para o restaurante mais caro da cidade, não resolve. Você pode escutar a música mais romântica ou o louvor mais inspirador, não resolve. O pecado cansa, o pecado deprime, o pecado fustiga, o pecado tira a sua paz. É assim também com a lepra. Mas finalmente, irmãos, para a gente perceber a gravidade do problema, a lepra mata. Mata. Ela vai destruindo pouco a pouco, a pessoa vai apodrecendo pouco a pouco, a pessoa vai sendo destruída pouco a pouco, mas o final dessa linha é a morte. Assim também é o pecado. E esse texto nos informa que esse homem está nessa situação, uma causa perdida, tomado de lepra. Mas notem comigo o que esse homem faz. Diz o texto que ele veio à sua presença. Eu não sei como é que você hoje está, que tipo de problema que você lida hoje, que você diz, ou Jesus faz um milagre ou eu não vejo saída. Os recursos humanos já foram todos esgotados, não tem saída. As propostas que eu já busquei, não encontrei saída. Eu quero dizer para você que há esperança para você. Venha Jesus. Deixa essa causa nas mãos de Jesus. Traga você e se coloque na presença de Jesus. E o texto nos informa no versículo 12, que ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra. Diz Marcos que ele se ajoelhou. E diz Mateus que ele adorou. Ele se posiciona numa postura aqui de humildade, de dependência, de clamar por socorro, de pedir ajuda,
de reconhecer que ele não tem nada a exigir, que precisa de misericórdia. E se você perceber, ele não chega exigindo, ele suplicou. A esperança começa a brotar na nossa vida, meus irmãos, quando nós nos prostramos aos pés de Jesus. A esperança começa a vir quando você recorre a Jesus, quando você deixa a sua causa impossível nas mãos de Jesus. E notem vocês que ele estabelece algo maravilhoso. Primeiro, ele reconhece a soberania de Jesus. Se tu quiseres. Eu não imponho a minha agenda para Jesus. Eu preciso depender da vontade dele. Ele é quem manda. Ele é soberano. Ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem as rédeas, ele tem a solução, ele tem o remédio, ele tem a cura, ele tem o perdão, ele tem a salvação, ele tem a libertação, tudo está na mão dele, e você precisa chegar a ele nessa dependência, reconhecendo que ele é Deus, e ele é o único que pode trazer uma saída para a sua vida. Agora notem vocês, que ao reconhecer a soberania de Jesus, ele pede algo sublime: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Ele sabe que Jesus não só é soberano, mas que Jesus pode. E se Jesus quer, ele pode. Hoje eu espero que você não tenha a mínima dúvida disso. Qual é a causa que você diz? Não tem jeito não. Tem 30 anos que eu oro pela conversão desse fulano, dessa fulana, até hoje está incrédulo. Pois Jesus pode. Mas a medicina já deu o diagnóstico, não tem cura, pois Jesus pode. Mas o meu casamento só sobrou mágoa, mas Jesus pode. Mas o meu filho, a minha filha, se afastou de tal maneira de Deus, que eu não vejo mais esperança, pois Jesus pode. Mas aquela pessoa é cética demais, ela blasfema, ela zomba, ela escarnece, mas Jesus pode. Se tu quiseres, tu podes purificar-me. Esse é o quadro desse doente. Ele tem um problema insolúvel, mas ele busca a pessoa certa. Ele vai com a atitude certa. Ele reconhece que esse a quem ele busca é soberano. E ele sabe que ele tem poder, todo o poder. E ele se submete ao escrutínio e à vontade daquele a quem ele recorre. Esse é o primeiro ponto, o doente. Mas vamos ver o segundo ponto desse texto, que é o médico. É o médico. Olha comigo aí, por favor. O versículo 13, e ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, e no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Então vamos entender algumas coisas, porque Marcos nos ajuda contribuindo com essa informação, com um fato que não tem aqui, nem em Mateus. Jesus profundamente compadecido dele. Então, o paciente, o doente, reconhece que o médico tem todo o poder. Que embora o diagnóstico não tem cura, para esse médico tem cura. Mas o texto nos informa, de uma maneira tão linda, que a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi se compadecer dele. Profundamente. Então, eu quero dizer para você que a sua causa não é indiferente aos olhos de Jesus. Que o problema que você enfrenta, Jesus sabe qual é. Que as lágrimas que você verte, Jesus está vendo. Que a dor que pulsa e lateja no seu peito, Jesus está vendo. Que Ele se importa com você. Que Ele não é indiferente a você. Que Ele não está longe de você. Ele se compadece profundamente. Mas está escrito ainda que Jesus não só se compadece, porque é possível me compadecer, irmãos. Você passa pelas ruas de São Paulo, de vez em quando, eu estava chegando há poucos dias, e na calçada vi um cidadão todo machucado, ferido, e ele botou uma cobertazinha em cima da cabeça, e eu vi o momento que ele injetou a droga nas veias. Há muitas pessoas assim, machucadas, quebradas, desesperadas, arruinadas, e você sente compaixão por elas, mas você não tem poder de resolver o problema delas. Mas Jesus não tem só compaixão, está escrito aqui que Jesus compadecido, tocou-lhe, mas nunca ninguém tinha tocado um leproso, porque quando alguém
toca um leproso, ele fica contaminado, ele fica impuro. Aquela lepra pode passar do doente para o médico que está tocando no doente. Mas a maravilha de Jesus é que ele, sendo puro, toca o impuro e não fica impuro, mas passa a pureza para aquele que é impuro, para que o impuro fique puro. Louvado seja Deus. Ele é um médico que hoje pode tocar a sua vida. Hoje pode quebrar aquelas algemas invisíveis que estão oprimindo a sua vida, aquele hábito que você tem que tantas vezes oprime você, ou aquele vício que você tem que vai estar como uma corrente e escravizando você, ou aquela situação que você vive lá dentro da sua casa que você não vê mais saída, pois Jesus pode tocar você nessa noite. Pode tocar você nessa noite. E Jesus não só toca este homem, mas Jesus Cristo disse para ele o seguinte: quero. Se tu quiseres, Jesus diz, eu quero. Então quer dizer para você que Jesus tem interesse e pressa em trazer solução para os dramas que afligem a sua vida nesta noite. Quero. E aquilo que é impossível para os homens, ele diz, quero, fica limpo. Somente ele pode dar esse diagnóstico. Porque hoje eu não estou tratando com você dessa lepra da carne, eu estou tratando hoje com você de uma doença muito mais grave, muito mais profunda, de consequências muito mais demoradas, eternas inclusive, do que a doença física. E só Jesus pode dizer assim, fica limpo, fica perdoado, fica liberto, fica restaurado. Ele tira a mancha, ele tira a mácula, ele tira o pecado, ele limpa com seu sangue, ele purifica você, tornando você mais alvo do que a neve. Esse é o nosso glorioso médico. Ele traz cura, e a cura dele é imediata, a cura dele é pública, a cura dele é completa. É completa. Então vamos ver o terceiro ponto desse texto aí, que é exatamente isso que nós estamos mencionando. Primeiro nós vimos sobre o doente, depois nós vimos sobre o médico, vamos ver agora em terceiro lugar sobre a cura. Olha o versículo de número 12, versículo de número 13, aliás, parte B. Jesus diz, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Se esse homem estava coberto de lepra, tomado de lepra, o que que você conclui? Você conclui que já era uma pessoa deformada fisicamente, que já tinha perdido as cartilagens, não tinha orelha direito, não tinha nariz direito, seus lábios tinham sido tomados, talvez os dentes tinham caído, os seus dedos já estavam todos rumbudos, não tinha mais unhas, deformado, os dedos dos pés apodrecidos. Jesus não só cura o que está doente, refaz o que não tem mais. Esse homem não volta à cura deformado. Jesus restaura esse homem de forma plena. Aliás, essa é a marca das curas de Jesus. Eu acho isso maravilhoso. Ele chega no tanque de Betesda, tem um cara lá 38 anos numa maca. Se você curar um cidadão 38 anos numa cama, mesmo que ele esteja curado, ele vai ter que fazer 6 meses de fisioterapia para começar a andar. Mas o cara que Jesus cura, ele já sai saltando, ele já sai pulando, já sai carregando a cama, e ele vai para casa. A cura que Jesus faz não é a crediário, não são em doses homeopáticas, é completa, é cabal, é permanente, é pública. Tem muita gente hoje vendendo cura, irmãos, que você fica com dúvida, que o cara sai todo troncho, assim, você sabe se está curado, parece que é um negócio assim, imitado, é um negócio que não demonstra o poder, porque há muita propaganda. Jesus não faz propaganda de milagres, ele faz milagres, ele opera maravilhas, ele realiza prodígios. E hoje o prodígio que você veio e precisa, ele é poderoso para fazer na sua vida. A cura é completa. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus, mas não é o fato de você pertencer a uma igreja
ou vir de uma família cristã, ou vir aqui no Conexão às segundas-feiras, que você possa dizer, bom, eu estou salvo. E a pergunta que eu vou lhe fazer hoje é essa: você está salvo? Seus pecados já foram perdoados? Você tem plena convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem a garantia que o Espírito Santo habita em você? Você tem a segurança de que você tem o selo do Espírito Santo no seu coração? Você tem a certeza que o seu nome está na mão daquele que morreu por você e verteu o seu sangue por você? Você tem esta convicção de que Ele é o Senhor da sua vida? Porque hoje Jesus está aqui para fazer esta obra maior na sua história. Não basta ser um religioso, não basta ser evangélico, não basta ser protestante, não basta ser um arminiano ou um calvinista, não basta ser seguidor desta ou daquela ala teológica. A grande pergunta é: seus pecados já foram cancelados? Hoje Jesus está aqui para limpar você, para perdoar você, para transformar você, para fazer esse milagre da conversão na sua vida e na sua história. Ele é o médico, o grande médico. Mas vamos ver, em quarto lugar, o testemunho. Olha comigo, por gentileza, o versículo 14. Você pode ler comigo 14? Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Então preste bem atenção em duas coisas aqui. Primeiro, Jesus dá uma ordem para esse indivíduo, e Marcos é mais enfático ainda. Se você observar Marcos capítulo 1, a fala de Jesus lá com ele foi uma fala muito forte nesse sentido, porque está escrito assim, no versículo de número 43, fazendo-lhe então veemente advertência. Não foi um pedido, é uma veemente advertência. E qual advertência? Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Aí você pode perguntar assim, bom, não estou entendendo Jesus, como é que ele faz um milagre desse e pede para não contar? Pede não, manda para não contar para ninguém. Quando você recebe uma bênção, você quer fazer o quê? Contar. Mas por que Jesus está dizendo para não contar? Por duas razões. Por duas razões. Se você está entendendo, as pressões sobre o ministério de Jesus estão crescendo. As oposições ao ministério de Jesus estão crescendo. E Jesus não estava querendo antecipar uma agenda de confronto e de tensão, seja com os fariseus, com os escribas, com os herodianos, com as forças políticas de Israel, porque ele sabia exatamente o tempo onde esse confronto haveria de acontecer. Antecipá-lo não era a sua agenda. Segundo motivo, Jesus não queria que as multidões olhassem para ele apenas como um operador de milagres. Ele chegou a dizer isso, lá em João 6, que a multidão o seguia porque havia provado do pão. E ainda hoje, meus irmãos, há muitas pessoas que recorrem a Jesus, correm para Jesus, mas não é que elas estão interessadas em perdão, não é que elas estão interessadas em salvação, não é que elas estão interessadas em uma vida e um relacionamento com Deus, elas estão interessadas numa panaceia, elas estão interessadas apenas no alívio imediato de alguns problemas terrenos e temporais. Elas não querem Deus, elas querem alívio para as suas dores, do aqui e do agora. E Jesus nunca favoreceu esse tipo de agenda de ajuntar ao redor de si os curiosos que queriam ver sinais e maravilhas. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Então ele diz, não conte nada para ninguém. Mas, depois dessa ordem, tinha uma outra ordem. Qual é a segunda ordem que Jesus disse? Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. O que Jesus quis dizer aqui? O que Jesus está dizendo aqui, amados irmãos, é que
O milagre já estava pleno, mas somente a autoridade sanitária, que era o sacerdote, que dava o diagnóstico de lepra, poderia reconhecer esse indivíduo como de fato curado, liberando-o para retornar ao convívio da sua família, retornar à sua sinagoga e retornar ao convívio social. Quando Jesus dá essa ordem para esse homem, Jesus está protegendo esse homem, porque imagine você, esse cidadão que estava lá no leprosário, todo mundo conhecia, vamos imaginar que era o Sr. José está lá no leprosário, todo mundo sabe que ele está num estado pior, ele está num estágio mais avançado da doença, ele está para morrer hoje, morre amanhã, e de repente o Sr. José aparece, andando no meio da rua, todo bonitinho, com a roupa bonita, e todo mundo correria dele, nem a família dele o receberia. Ah, mas eu fui curado. Não, cadê o atestado de cura? Quando Jesus manda esse indivíduo para o sacerdote, é que Jesus está dizendo algumas coisas. Primeiro, as curas que ele opera são verificáveis. Há uma experiência subjetiva? Há uma experiência que só você sabe? Mas há uma transformação que todo mundo enxerga e vê. O que Jesus faz na sua vida, a sua família precisa ver, seus vizinhos precisam ver, seus colegas de trabalho precisam enxergar, seus amigos de faculdade precisam enxergar, todo mundo que está ao seu redor precisa notar, esse cidadão era uma coisa ontem, agora é outra coisa hoje, ele estava perdido e foi achado, ele estava morto e reviveu, ele estava doente e está curado, ele vivia no pecado, agora quer viver em santidade. Há uma mudança, há uma transformação. Então, o que Jesus está dizendo para esse moço é o seguinte: eu me importo com você, não só em curar sua doença, eu me importo em que você seja reintroduzido ao convívio social. Eu quero que você possa viver uma vida plena, agora como um homem curado e transformado. Esse é o ponto que nós estamos chamando aqui de testemunho. Mas vamos ver o penúltimo aspecto desse texto, que é o impacto. Olha comigo, versículo 15. Vamos ler juntos o 15? Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Mas vamos dar uma olhadinha, por gentileza, nos textos paralelos, para que você possa, nos textos paralelos não, porque nesse quesito Mateus não entra nele, mas Marcos é mais claro do que Lucas. Vá lá para Marcos capítulo 1, por favor, só um pouquinho, depois você volta para Lucas. Vamos lá, Marcos capítulo 1, olha por gentileza, o que está escrito no verso 45, porque no texto de Lucas, não fica claro quem é que espalhou a notícia. No texto de Lucas 5,15 está escrito, porém o que se dizia a seu respeito, mas se dizia, a partir de quem que se dizia a seu respeito? Quem é que divulgou isso? Lucas não trabalha bem isso, mas Marcos sim. Olha o texto de Marcos então, vamos lá. Marcos 1,45, você pode ler comigo? Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. O que é que você está notando aqui? O texto de Marcos diz que Jesus deu para ele uma veemente advertência. O que é veemente advertência, hein, gente? Conta não, tá? Isso é veemente advertência? Não, isso não é veemente advertência. Você não vai contar para ninguém, está entendido? Presta atenção, não é para falar. Isso é veemente advertência. Mas o cara sai dali, ele não se contém. Ele sai, é boca só tem boca. É uma boca ambulante, é um megafone. E ele fala com tanta veemência, ele fala com tanto entusiasmo, que todo mundo começa a saber.
É por isso que agora Lucas nos informa no versículo 15, porém o que se dizia a seu respeito, porque note você, o testemunho dele alcança mais gente, que alcança mais gente, que alcança mais gente, está virando aqui um rio caudaloso de informações, a ponto de grandes multidões afluírem. Esse homem, ele desobedece a Jesus. E sabe qual é o problema? Jesus precisou se afastar. Já não podia entrar mais nas cidades publicamente. Toda vez que eu desobedeço a Jesus, eu mantenho Jesus longe. Mantém Jesus longe. Mas, por outro lado, este homem nos dá uma lição de vida. Porque aquele a quem Jesus advertiu veementemente, por favor, não fale, ele sai e fala. E aí Jesus nos dá uma ordem veemente: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Aí nós nos calamos. Não é uma contradição? Jesus manda o cara ficar calado, ele fala. Jesus manda o cara falar, ele se cala. A desobediência desse homem desmascara a nossa desobediência, porque a nossa é pior que a dele. Ele fala porque ele recebeu algo tão grande que ele não pode ficar calado. E nós, a despeito de termos recebido algo tão grande, calamos-nos covardemente. Mas eu quero deixar o último ponto. Eu disse para vocês que nós trabalhamos nesta noite 6 pontos nesse texto. Primeiro, o doente. Segundo, o médico. Terceiro, a cura. Quarto, testemunho. Quinto, o impacto. Último lugar, sexto lugar, o retiro. Versículo de número 16. Olha comigo, pode ler comigo, 16? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amados irmãos, o ministério de Jesus, a agenda de Jesus nos choca demais. Porque Jesus era um pregador. E quando um pregador vê que multidões estão vindo, via de regra ele não foge. Não é verdade? O pregador gosta de falar para muita gente. É óbvio. Né? Se tivesse o dobro de gente aqui, seria melhor. Se tivesse o triplo, melhor ainda. E é por isso que o pastor Ivaldo está falando todo dia, vamos ampliar o espaço, vamos arrumar um lugar maior para ter mais gente. Agora, o grande aspecto é que Jesus tem o poder que você e eu não temos, de sondar os corações. E ele sabia de uma coisa, que muitas dessas multidões que vinham para ele, vinham apenas para buscarem uma bênção material. Jesus pode dar uma bênção material, irmãos. Ele pode curar o doente. Ele pode dar um emprego para quem está desempregado. Isso é uma bênção. Só que isso não resolve a sua vida de forma plena. É por isso que nós discordamos frontalmente daqueles que hoje ensinam a palavra de Deus, como se a palavra de Deus só ensinasse isso. Quanto a benção aí? Não, eu tinha uma casa pequena, comprei uma casa grande. Eu morava de aluguel, agora eu tenho uma casa assim, 5 estrelas. Eu andava a pé, agora eu tenho uma bicicleta. Não, agora bicicleta não, eu tenho agora um carro. Eu vivia com um Fusquinha, agora eu tenho um Mercedes-Benz. Não, mas eu vivia de Mercedes, agora eu tenho um jatinho. Agora eu só viajava aqui no Brasil, agora eu viajo nas minhas mais importantes viagens internacionais. É como se isso aí fosse tudo do Evangelho. Isso aí é a perfumaria do Evangelho, mas não é o Evangelho. O Evangelho é a graça, o Evangelho é o seu pecado perdoado, o Evangelho é você ser transformado, o Evangelho é você ser cidadão do céu, o Evangelho é você ser nova criatura, o Evangelho é você ser o homem e a mulher que vai morar com Jesus por toda a eternidade. Isso é Evangelho, é a graça salvadora de Deus. Então o que Jesus Cristo fazia quando percebia que as multidões queriam só isso?
Ele se retirava. Se retirava. Mas o que significa ele se retirava? Significa o seguinte, que comunhão com Deus é mais importante do que sucesso no ministério. Nós gostamos de holofotes. E Jesus não se impressiona com holofotes. Nós gostamos de glamour. Jesus não se impressiona com glamour. Nós avaliamos as coisas de outro jeito. Se tiver uma multidão grande, aí sim, aí a bênção está aí. Pode ser que não esteja. Pode ser que não esteja. Ele se retirou. Mas ele não se retirou para fazer qualquer outra coisa, não. Ele não se retirou para tirar uma soneca. O que está escrito no seu texto aí? Se retirava para lugares solitários, fazia o quê? E orava. E ele não se retirou pontualmente, factualmente só que não. Ele se retirava num sentido de que isso era uma constante na vida dele. Isso era uma dinâmica no ministério dele. Isso era uma agenda permanente na vida ministerial dele. Ele se retirava, 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 retirar para lugares solitários, para um propósito. Para buscar a Deus em oração. Que lição preciosa, irmãos. Porque você e eu não temos condições de atender às demandas tão grandes também das multidões, se nós não formos revestidos de poder por meio da oração. O que Jesus está nos ensinando aqui também é um princípio de que o ativismo precisa ser revisto na nossa agenda. Se nós não estamos tendo tempo para estar com Deus, nós estamos ocupados demais. Tempo com Deus. E eu gostaria de fazer uma sugestão para você hoje aqui. Eu não sei se você tem tempo com Deus de vida devocional. Quando eu falo tempo de vida devocional, eu vou fazer uma análise aqui. Às vezes a sua vida é muito complicada porque ela não é regular. O que eu chamo de regular? Regular é aquele cidadão que tem um horário certinho, todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, ele tem horário para levantar, todo dia, meu horário é levantar 6 horas. 6 horas, pronto, acabou. Toma banho, toma café, sai de casa 7 horas. Isso é regular. Sol, chuva, noite, não importa. Todo dia a mesma coisa. Se você tem uma vida regular assim, você deveria ter um tempo específico, regular, de vida devocional. Seu tempo devocional. É 15 minutos? É meia hora? É 1 hora? Você vai perguntar para Deus o que vai funcionar. Agora imagine que você não tem uma vida regular assim. Um dia você levanta às 4 da manhã, outro dia você levanta às 3, outro dia você levanta às 7, outro dia você não levanta, outro dia você está aqui, outro dia você está lá, outro dia você não está nem lá nem cá, você está em outro lugar diferente. Tem dia que você almoça, tem dia que você não almoça, tem dia que você toma café, tem dia que você faz jejum o dia inteiro. Então você não consegue ter um horário específico, num lugar específico para orar. Aí eu aprendi isso. Para de ficar com neura e com culpa. Tenha vida devocional. Sabe o que é vida devocional? Não importa se você está no táxi, se você está no ônibus, se você está dirigindo seu carro, se você está no metrô, se você está no avião, se você está no aeroporto, se você está no hotel, se você está no seu trabalho, se você está em casa, você está antenado com Deus, em vida com Deus. Vida devocional. Mas você não pode abrir mão de uma coisa: orar a Deus, buscar a Deus. Sabe qual é o resultado? E eu termino aqui. Confira comigo o versículo seguinte, versículo 17. Já não está mais no nosso texto, mas tem uma informação preciosa aí. Quem pode ler comigo todo o versículo 17? Vamos lá? Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para quê? Para curar. Jesus era o Filho de Deus, mas ele era verdadeiramente homem. E ele precisava, como homem, de poder. E onde ele alcançou esse poder? Onde ele recebeu esse poder? Nos seus retiros constantes de oração. Tem hora que o nosso tanque está vazio, está não? Tem hora que a gente está andando na reserva, está não? Ou só comigo que acontece isso?
Quem de nós pode dizer assim, não, eu já estou com o tanque cheio para o resto da minha vida, não preciso nem orar mais, que agora eu estou cheio até Jesus voltar. É assim que acontece? É assim que a Bíblia ensina? Não é. A plenitude de ontem não serve para hoje mais. Hoje é dia de encher de novo o tanque. Hoje é dia de andar com Deus outra vez. Hoje é dia de você buscar Deus de novo em oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a demanda de hoje foi para hoje. Amanhã é outra demanda. Amanhã é outra multidão. Amanhã é outra gente doente. Amanhã é outra necessidade. E amanhã é outra necessidade de revestimento de poder para atender aquela demanda da manhã. Então nós vamos buscar Deus em oração. Porque o Senhor que resolve aquilo que não é possível o homem resolver está aqui. E como nós não somos o que sentimos, como nós não somos o que falamos, mas nós somos o que fazemos, quem sabe hoje você possa tomar uma decisão. E eu vou propor duas pelo menos. Primeiro, o que é que hoje você tem na sua vida, ou na sua família, que você tem que dizer assim, ou Jesus faz um milagre, ou não tem saída. Você quer deixar esse problema aos pés do Senhor hoje? Seja uma cura, seja a conversão de um parente, seja um problema lá dentro da sua casa que você sabe que precisa ser tratado e resolvido. Quer colocar esse assunto hoje? Segunda coisa, prática que eu quero colocar para você. Defina ou um tempo devocional ou uma vida devocional. Mas não abra mão disso. Não deixe que o corre-corre da vida te sugue a ponto de você não ter tempo para Deus. Se você está ocupado demais a ponto de não ter tempo para orar, você de fato está muito ocupado. Ativismo não vai resolver sua vida. Você precisa de poder. Então vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, com as nossas carências, com as nossas necessidades, com as nossas lutas, com os nossos dramas, com as nossas chagas expostas, com as nossas doenças do corpo e da alma. E nós não temos forças, ó Deus, nós não temos poder. Nós não temos a solução. Nós só temos uma coisa. É prostrarmos aos teus pés e clamar por tua misericórdia. E aqui estamos nós, necessitados e carentes aos pés do teu Filho Jesus, dizendo, Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Se tu quiseres, tu podes curar. Se tu quiseres, tu podes agora mesmo romper o poder do vício, o poder do pecado, aquelas mazelas que nos afligem, aqueles verdugos da consciência que atormentam. Em nome de Jesus, Deus, traz resposta para o coração aflito e necessitado nesta noite. Manifesta o teu poder, solta as ligaduras, quebra as algemas, manifesta o teu poder salvador, libertador, restaurador nesta noite. Em nome de Jesus, ensina-nos a orar. Não permita que sejamos iludidos com o glamour das multidões. Meu Deus, dá-nos a bênção de conhecermos a tua intimidade, de nos deleitarmos em ti mais do que no sucesso da obra. Queremos que tu sejas o primeiro, porque se tu não fores o primeiro, outro lugar tu não desejas na nossa vida. Ah, meu Deus, ajuda-nos a andar na tua presença, porque o mundo está tão necessitado, as demandas são tão grandes, e nós não temos poder, Senhor.
Às vezes somos como aqueles discípulos ao sopé do monte da transfiguração, os oprimidos estão aí e nós não estamos revestidos de poder para socorrê-los. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós e reveste-nos com o poder do Espírito Santo. Abençoa o teu povo, que ao voltar para casa o teu povo volte na plenitude da tua graça, revestido com o poder do teu Espírito. Que nós tenhamos a plena certeza nesta noite, de que Tu és o Senhor das causas perdidas, o Senhor da nossa vida e da nossa história. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.